Se você voltar para sua infância e as lembranças que você tem da sua infância, você se lembra de seus tios, das suas tias ou dos adultos que estavam ao seu redor, que eles eram gentis com você, que brincavam com você e faziam questão de brincar com você para que você se sentisse bem-vindo no ambiente em que eles estavam, que você se sentisse bem. E as crianças têm uma forma especial de detectar isso, né? Tipo, eles sentem tanto a gentileza, eles também sentem aquilo que é indesejado com facilidade também. Subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele expressa a sua bondade com as crianças de uma forma muito bela e ao mesmo tempo defende também o respeito ao idoso. E Anas bin Malik radiyallahu anhu, ele diz: "Eu nunca vi ninguém mais misericordioso com as crianças do que o profeta sallallahu alaihi wasallam." Tipo, quando você trazia os seus filhos ao redor do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele fazia de tudo, mas não ignorava essas crianças, subhanallah. Ele brincava com eles e ele conversava com eles, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Brincava com todas as crianças que vinham ao redor dele, sallallahu alaihi wasallam. Isso ajudava essas crianças a desenvolver o quê? A desenvolver uma própria conexão, especialmente com a mesquita. E você fala, subhanallah, nós falamos a respeito de fazer com que as crianças amem a mesquita, de ir para a mesquita. E, subhanallah, ver um adulto gentil, especialmente se tem um imã generoso, um imã doce, subhanallah. E no caso do profeta, sallallahu alaihi wasallam, sendo o imã, sendo o líder, seu filho gostaria de ir para a mesquita e ver o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Pois eles sabem que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, daria, subhanallah, presente para eles, falaria com eles. Eles sabem que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, iria ser o quê? Brincalhão, brincaria com essas crianças, subhanallah, brincaria com seu filho, com o meu filho da comunidade, subhanallah. E Anas, radiyallahu anhu, ele relata, ele diz que ele, sallallahu alaihi wasallam, que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele tinha um costume de se misturar conosco em demasia, misturar conosco muito. Que perguntava para um irmão meu pequeno, subhanallah, o irmão pequeno meu que eu tinha, Anas, ele relata, radiyallahu anhu, que ele tinha um pássaro, An-Nughair, e o profeta, sallallahu alaihi wasallam, toda vez que via essa criança, ele perguntava sobre o seu pássaro e se interessava por isso também, subhanallah. Então, quando ele, sallallahu alaihi wasallam, andava com as crianças, você está falando com o quê? Com as crianças, subhanallah, e perguntando a ele sobre os seus interesses, sobre as questões que as crianças se interessavam nesse momento. E perguntando quão longe essas crianças foram a respeito dos jogos delas, subhanallah, que elas brincavam em Medina, subhanallah, sobre as coisas que eles estavam fazendo em seus esportes ou em outras coisas também. Ou seja, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele se interessava nos assuntos gerais a respeito do que as crianças gostavam. Então, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele desenvolvia esse certo tipo de relação com as crianças da comunidade, subhanallah. Com certeza essas crianças, o que aconteceu com elas depois? Essas crianças, elas cresceram e se tornaram os sábios da comunidade islâmica, subhanallah, a comunidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque eles eram jovens o suficientes para que eles fossem o quê? Os sahabas, e ao mesmo tempo eles aprenderam, subhanallah, aprenderam do profeta sallallahu alaihi wasallam e dos outros sahabas mais velhos, que transmitiram a mensagem e assim transmitiram as mensagens para quem? Para os tabi'in, para a próxima geração. Então, como que o profeta sallallahu alaihi wasallam começou com isso? Bem, primeiro, se você tivesse um filho e vivesse em Medina, você gostaria que o quê? Gostaria de levar o seu filho recém-nascido para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E você gostaria que o profeta sallallahu alaihi wasallam desse um nome ao seu filho, subhanallah. Você gostaria que o profeta sallallahu alaihi wasallam desse o nome ao seu filho, abraçasse o seu filho e fizesse dua, fizesse súplica pelo seu filho, subhanallah. E você gostaria que o profeta sallallahu alaihi wasallam pegasse uma tâmara e esfregasse e colocasse na boca do seu filho, subhanallah. Anas, radiyallahu anhu, ele menciona que Abdullah, o filho de Abu Talha, subhanallah, ele diz que quando ele nasceu, o profeta sallallahu alaihi wasallam o segurou e ele pegou o tâmara, subhanallah, e colocou na boca dele, subhanallah, colocou na boca de Abdullah. E Abdullah, subhanallah, gostou, realmente ele gostou, ele amou essa tâmara, subhanallah. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: assim é como os Ansar
eles amam a tâmara, subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam o nomeou de Abdullah. Então, você tem todas essas crianças que estavam andando em volta, que na verdade foram nomeadas pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. As crianças estavam ali em Medina e foram nomeadas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam viu uma criança da Abissínia, ele tentou falar o idioma deles, tentou falar o idioma do povo da Abissínia, e ele gaguejava, às vezes tentando falar o idioma deles. Isso às vezes com o propósito, subhanallah, de fazer com que as crianças rissem da forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava tentando falar o idioma do povo da Abissínia, subhanallah. Uma criança podia pegar na mão do profeta sallallahu alaihi wasallam, e as crianças ela tem aquela maneira de apontar para as coisas e pegar a mão do profeta sallallahu alaihi wasallam apontando para as coisas e brincava com o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, brincava com elas e jamais virava as costas para aquelas crianças até que essas crianças estivessem satisfeitas. Nós vemos também realmente uma bela narração quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ele costumava receber frutas. E agora, subhanallah, vamos voltar um pouco para aquela época do profeta sallallahu alaihi wasallam, e com certeza, obviamente, provavelmente muito melhor do que hoje. Naquela época não tinha aqueles doces que nós temos hoje, subhanallah. Os doces das crianças eram o que? Eram as frutas. E, subhanallah, os profetas sallallahu alaihi wasallam, eles recebiam essas frutas do povo de Medina. E esse povo gostava de trazer o quê? Gostava de trazer sempre as frutas para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, quando ele tinha parte dessas frutas, ele fazia dua, subhanallah, por essas frutas, pelas frutas dessas pessoas. Subhanallah, dessas frutas que vinham da onde? De Medina, de várias partes de Medina. E o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia? Ele olhava para a menor criança que estava à sua vista, chamava essa criança e dava essa fruta, sallallahu alaihi wasallam. Essa era a forma, subhanallah, do profeta sallallahu alaihi wasallam dar doce para as crianças da comunidade, alaihi salatu wassalam. E esse era o hábito do profeta sallallahu alaihi wasallam, um hábito tão nobre, um hábito tão bonito. Mesmo como as pessoas preferiam que o profeta sallallahu alaihi wasallam ficasse com essas frutas doces. Agora, quando ele sallallahu alaihi wasallam vinha para Hassan e Hussein, o relacionamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com Hassan e Hussein era um relacionamento muito lindo, muito belo, muito amável. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não apenas abraçava eles e testemunhava para Allah subhanahu wa ta'ala o quanto ele os amava, mas ele dizia também: ó Allah, ame aquele que os amar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam os abraçava e os beijava também. E Fátima radiyallahu anha, ela menciona quando o profeta sallallahu alaihi wasallam visitava a casa dela e ele chamava: onde estão os pequenos? Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntava: onde estão os pequenos? Traga eles para mim, subhanallah. Ou seja, traga Hassan, traga Hussein para mim. E agora imagine o profeta sallallahu alaihi wasallam e em seu manto Hassan e Hussein, Usama bin Zaid, Zainab e Umama, subhanallah. Ele colocava todos os seus netos sob o seu manto. Assim era o profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele os abraçava e fazia dua por eles. E este era o lado que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava mudando a cultura de Medina, subhanallah. Havia um homem que uma vez ele viu o profeta sallallahu alaihi wasallam jogando Hassan e Hussein para o alto e beijando eles e abraçando eles, subhanallah. E ele disse: eu tenho 10 filhos e eu nunca os beijei, subhanallah, eu nunca beijei esses meus filhos. Tipo, isso é uma coisa que não é normal. Isso é uma coisa que não é normal. Tipo, você é um homem e você não pode beijar e abraçar as suas crianças. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o que eu posso fazer com um homem que não tem misericórdia? Entendeu? Tipo, quem não mostra misericórdia não terá misericórdia deles também. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: isso é parte da misericórdia, subhanallah. Isso é parte da misericórdia. E o que? É parte da misericórdia que nós mostramos para com essas crianças. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele prestava atenção especialmente com quem? Ele dava atenção especialmente para os órfãos, dava atenção especialmente para aquelas crianças que foram privadas do amor. Ou seja, ele dava atenção especial para os órfãos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele saía do seu caminho para ser essa figura para aqueles órfãos, subhanallah. Esses órfãos que não tinham esse amor recebido pelo pai. Porque ele, sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não teve esse amor para com ele mesmo, subhanallah. Ele, sallallahu alaihi wasallam, cresceu sem isso, cresceu sem pai.
E ele disse, sallallahu alaihi wasallam, a melhor casa é aquela que os órfãos são bem tratados, são tratados bem, subhanallah. E a pior casa é aquela casa que os órfãos são tratados mal. Assim o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Então, só quando ele sallallahu alaihi wasallam falava sobre a respeito daquelas festas que são exclusivas, que são as piores festas, e aquelas festas que os pobres são exclusos, dessa forma também, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse? Que a pior casa é aquela casa que os órfãos são tratados mal. E o profeta sallallahu alaihi wasallam fez um ponto, ele fez uma questão de ser o quê? De ser o suporte emocional para esses órfãos. E para que eles fossem tratados bem, para que eles fossem tratados emocionalmente também. O profeta sallallahu alaihi wasallam também tratou eles bem a respeito da emoção deles, para que eles sentissem uma conexão boa também, subhanallah. E por isso que ele sallallahu alaihi wasallam, ele disse para Abu Darda radiyallahu anhu, ele disse: você quer que o seu coração amoleça? Você quer que as coisas sejam providas na sua vida? Traga os órfãos próximo de ti, traga os órfãos próximo para você. E faça carinho na cabeça e no cabelo dele, subhanallah. E os alimente daquilo que você come. E ele diz, subhanallah, wallahi, isso vai fazer com que o seu coração amoleça. E isso vai preencher as suas necessidades. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele saía e trazia, subhanallah, ele trazia os órfãos para sua própria casa, sallallahu alaihi wasallam. Ele andava com eles, subhanallah. Pois os órfãos, eles estavam sempre, até hoje, eles estão sujeitos ao que? A exploração. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não só brincava com eles, mas ele intercedia a favor deles também por qualquer questão que eles precisavam, que eles tinham, subhanallah. Então, ele prestava atenção especial, ele dava atenção especial para as crianças de sua umma, de toda a umma, alayhi salatu wassalam, e ele dava mais atenção para aquelas crianças que não estavam tendo uma vida como as crianças, como as outras crianças que estavam ao redor dele, alayhi salatu wassalam. مولاي صل وسلم